em Gálatas 6, verso 5. Gálatas 6, verso 5, que diz assim: porque cada qual levará a sua própria carga. Porque cada qual levará a sua própria carga. Isso quer dizer, irmãos, que a gente não deve estar se tumultuando coisas para nós carregar. Preocupações com o trabalho, preocupações com as coisas alheias que a gente fica responsáveis. E é baseado nesse versículo que eu quero dar um exemplo de como eu fiquei tão ruim há 2 anos atrás. Tem uma comadre minha, eu tô falando aqui, talvez ela vê, talvez a família, alguém. Não tô falando mal e nem também por outros motivos. Tô falando o testemunho do que me aconteceu, o que me deixou mais ruim. Eu já estava passando por uns momentos que não era tão agradável e ela, por confiança, né, ela teve a confiança em mim, ela veio aqui passear, ela está em São Paulo hoje, desde esse tempo, desde antes, até eu fiz alguns serviços para ela na casa de pedreiro, e ela veio aí passear e falou, ó, eu vou comprar um material, já deixar para o senhor fazer o serviço, que era forrar a casa, era destelhar, colocar madeiramento com telhado para o chão, levantar mais umas fiadas, depois fazer o acabamento nos pedaços onde passasse as 3 fiadas, e depois forrar, depois botar piso, um monte de coisa, era uma reforma completa. E ela deixou essa responsabilidade comigo por confiança. E aquilo, como eu já não estava bem, eu fui morar na roça sozinho e eu acabei ficando mais ruim. E eu não queria falhar com a minha responsabilidade, que eu tinha dado a minha palavra para ela. Então aqui diz sobre a gente não carregar as cargas que não são nossas. Às vezes a gente dá uma palavra, a gente não pode fazer isso. Isso aqui é um conselho também para alguém aí que pega serviço a longo prazo. Eu vou pegar agora, vou terminar o de fulano, depois eu faço. Não... Na Bíblia diz assim também, não contará com o dia de amanhã, porque nunca sabemos o que ele trará. É lá em Provérbios, eu só não sei o provérbio exato, mas é em Provérbios. Creio, Provérbios. Não conta com o dia de amanhã, porque nós nunca sabemos o que ele trará, então resolve hoje. Então aí, ela veio aí de dezembro para janeiro, comprou esse material, forro, cano, um bocado de coisa, cimento, e deixou tudo lá na casa dela. Botei na cabeça que eu tinha que fazer aquele serviço e botei na cabeça também que eu estava doente e que eu não conseguia. E pessoas vinham até a mim e diziam, moça, calma, você está ficando depressivo, você está ficando ruim, você está... Calma, moça. Eu disse, como é que vai acalmar se eu dei a minha palavra para fulano que eu tenho que fazer o serviço dela e agora eu estou vendo que eu não aguento? E eu pensava em falar com ela que eu não ia mais fazer, mas eu lembrava que eu tinha dado a minha palavra, aquela coisa de não querer voltar a palavra. E a gente sofre. Palavra de rei era antigamente, os reis davam as palavras e tinha que cumprir, hoje não. E aí eu sustentei. E eu vou fazer, eu vou ficar bom, e eu vou fazer, e eu só arruinando. E eu cheguei ao ponto de deitar debaixo de um pé de pau e passar semanas deitado. Levantava da cama e deitava lá, debaixo dessa árvore, passava o dia todinho só chorando e assistindo o vídeo, as crises. Não tinha força para ir beber água, não tinha força para comer, às vezes comia de qualquer jeito, passei um perrengue. E um dia, eu conversando com o rapaz disse, moço, deixa eu te falar uma coisa aqui, curta e certa, se tu não ligar para a pessoa lá, falar com ela, que tu não dá conta de fazer esse serviço, tu vai parar no caos. Eu fiquei assim pensando, eu disse, vou mandar. Aí peguei e mandei uma mensagem, falei, assim meio sem jeito, né, falei com ela que não tinha como eu fazer o serviço, que estava muito ruim e tal, isso e aquilo. E ela disse, eu vou dar mais um tempo. Vou esperar. Aí foi que a minha responsabilidade cresceu, porque eu disse, rapaz, a pessoa deixou de botar alguém agora, e eu fui ficando pior.
Até que outro dia, passado um tempo, eu tornei ligar para ela, falei, ó, não tem como eu fazer o serviço. Coloca outra pessoa. Não sei se ela entendeu, não sei. Irmãos, eu não ficava em pé, eu não conseguia ficar o dia em pé, eu ficava deitado o dia todo. Como é que uma pessoa que estava deitado ia conseguir subir numa casa para tirar a telha, para ficar em cima de andame? Não tinha chance. Então aquilo era uma carga que eu tava que não era minha, tá entendendo? Era uma responsabilidade, porque eu tinha dado a palavra. Mas se quando ela veio eu tivesse dito, ó, no tempo nós compramos o forro, tudo bem, entendeu? Mas não, a pessoa já comprou, pagou, deixou tudo armazenado lá no quintal. Então a gente não pode estar pegando essas responsabilidades, porque acaba a gente uma hora adoece, outra hora precisa, muda de plano, para a carreira, para a profissão. Tudo faz sentido. Uma acidenta. E aí, ela colocou outra pessoa, a pessoa fez, ela disse, ó, compadre, pelo menos a instalação o senhor vai fazer. Então, irmãos, tudo bem, a instalação é um dia só, eu consigo fazer. Mas não consegui. Eu não sei o que aconteceu. Então, ela veio passear de novo, acho que foi no mês de junho, parece. Chegou e me falou, eu disse, ó, não tem como. Não tem como eu ir fazer, eu não aguento, eu não consigo ficar em cima de uma escada. A mente estava muito ruim. Então, acabou ela colocando outra pessoa para fazer, fez a instalação, tudo. Eu não consegui fazer. Então, irmãos, é tipo assim, a gente às vezes pega responsabilidades que não é necessário nós pegar. Mas com aquele coração bom, aquele gênio de ajudar, acaba prejudicando você, talvez a pessoa de uma certa forma, talvez fica uma má impressão. A pessoa pode dizer, ah, será que não quis fazer? Tá entendendo? No caso dela não, que ela veio aí e viu a minha situação. Mas a gente tem que fazer aquilo que a gente... uma coisa de cada vez, não se encarregar. Então, entre outros serviços também, já aproveitar o espaço aqui e falar logo para economizar tempo, outra pessoa também estava com um serviço que queria murar uma casa, lá perto de onde eu estava, lá da roça. E essa pessoa falou, eu trabalhava para ela, falou, ó, meu serviço é tudo você que vai fazer. Vou murar essa casa, a casa da roça, os muros eram muito grandes. Falei, fulana, eu não tenho condições de fazer o seu serviço. Ainda fui lá fazer um bebedouro, o acabamento de um bebedouro, tinha construído o bebedouro para eles, um bebedouro redondo, eu tenho até vídeo aí nas plataformas. E eu fui lá terminar de fazer o acabamento por dentro um dia. E eu sentindo que não era para mim, eu fui assim mesmo temando, quebrou meu celular, eu ganhei R$ 130 no tempo, que era o dia de pedreiro, quebrei o celular, gastei 180. Entendeu, irmãos? Então, às vezes, Deus fala com a gente, ó, sai disso. Por isso que hoje eu parei de trabalhar de pedreiro. É uma profissão boa, que dá dinheiro aqui na nossa cidade, é a melhor. Mas eu não trabalho, eu trabalho para uma pessoa um dia, se for o caso. Agora não, lá na frente talvez, porque agora tem meu pai, né, que mora comigo, eu não posso sair. Eu estou evitando. Mas lá um dia eu posso ajudar uma pessoa numa situação. Se a pessoa não tiver uma casa para morar, se a pessoa não tiver onde fica, tiver um material, não tem condições de pagar o pedreiro, eu posso até ir lá dar uma força. Mas trabalhar para ganhar dinheiro com a fé em Deus eu não vou. Até porque agora eu tenho um compromisso com a obra de Deus. E Deus já está me dando os discernimentos do que eu vou fazer para poder bancar a minha vida e da minha família, dos futuros do que vir pela frente aí. Então Deus já vai me mostrando e eu não vou mais trabalhar de pedreiro, não quero, não posso, na verdade, não é que eu não quero, é que eu não posso. E uma instalação eu posso até fazer, porque é um dia só, então é um dia, dois, no máximo uma instalação é 2 dias. Eu posso ir fazer para uma pessoa, mas de pedreiro, serviço, assim, para dizer, pega esse serviço, eu não pego mais. Eu não tenho mais tempo, meu tempo agora é para a obra. Entendeu, irmãos? Ah, mas e tem hora que será que da obra dá para viver? Eu não sei. Deus sabe. Se 2 anos e meio Deus me sustentou, 2 anos e 4 meses Deus me sustentando vivo, o básico nunca faltou, as dívidas, como eu já disse no vídeo aqui, tinha mês de eu dizer assim, não fecha, não bate. E até hoje, não bate. Quando é fim de mês, tudo quitado. Então eu não preciso preocupar com essa parte já tem quem cuida. Glórias a Deus.